No vídeo de hoje vamos dar continuidade então à história da Pixar. Vamos à história da Pixar, parte 2. Solta a vinheta e vem comigo. Pois é, eu já tinha feito um vídeo aqui contando a primeira parte da história da Pixar. Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem nos cards. Vou deixar também aqui na descrição, né, do vídeo. Vou deixar também lá no final do vídeo, vou deixar espalhado essa primeira história, dessa primeira parte da Pixar, que eu contei para vocês aqui bem por cima, né, como foi que surgiu o estúdio, até os primeiros filmes, até os primeiros curtas, os primeiros filmes. A primeira parte do vídeo foi até Toy Story 2. E essa segunda parte, então, a gente vai de Monstros S.A. até Up, Altas Aventuras. Eu tentei dividir a história da Pixar, então, aqui por décadas. Então, essa segunda parte vai de 2001 até 2009. A gente se adentrando aqui na história da Pixar, né, a gente vê como o estúdio, ele é realmente um estúdio que transpira inspiração. A gente vê aqui da história da criação, da história desses filmes, e a gente vê o quanto esses caras que trabalham lá na Pixar têm inspiração para fazer bons filmes pra gente. Deu trabalho fazer esse vídeo, então vou pedir mais uma vez aqui para que vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder nenhuma das notificações, que eu já disse de outras vezes que o YouTube gosta bastante disso, então vou agradar o YouTube. E compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que gosta de Disney, assim como eu, que é o meu Paranauê aqui, que é meu assunto, falar sobre Disney, live action, Marvel, Star Wars. Então, sem mais demora, para o vídeo não ficar imenso, vamos começar aqui então a parte 2 da história da Pixar. A animação Monstros S.A., lançada em 2001, teve sua ideia principal, da ideia de contar a história de um monstro, ela surgiu no ano de 1994, durante a produção de Toy Story 1. E ela vai contar aqui com a participação de algumas mentes bem criativas da Pixar, que é o John Lasseter e o Peter Docter, que eu já falei no vídeo passado um pouco sobre eles, né? Da importância desses dois caras para a Pixar. O Peter Docter, ele lembrou, né, para poder ter a ideia de Monstros S.A., ele lembrou que quando ele era pequeno, ele acreditava que tinha monstros saindo dos seus armários. As crianças acreditam que tem monstro debaixo da cama e que tem monstro saindo do seu armário. A ideia inicial do Monstros S.A. seria de um homem de 30 anos de idade. Foi logo descartada pelos animadores, e aí foi quando eles decidiram então substituir esse homem de 30 anos por uma criança, pela Boo. No início da produção do longa, apenas o Sully existia. O Mike Wazowski, ele não existia no início da produção de Monstros S.A. O gênero da criança, ele vai variar muito durante a produção do longa, né? De início se pensava em colocar um menino, depois mudou para a menina, voltou para o menino, voltou para a menina, e os produtores chegaram à conclusão que uma menina seria um contraponto bem interessante para um monstro alto, grande e peludo. Então por isso se decidiu colocar a Boo como uma menina. Procurando Nemo é o segundo filme que a gente vai falar hoje, estreou no ano de 2003, e aqui a gente tem mais uma história que vai surgir através de uma experiência pessoal do seu diretor. O diretor Andrew Stanton, ele lembrava que ele adorava, enquanto criança, ir ao dentista, pois lá no seu dentista que ele frequentava existia um aquário que tinha muitos peixes. Ele gostava de ir para ficar vendo os peixes no aquário. Então foi a partir daí que ele teve a brilhante ideia de contar uma história centrada em peixes. Para completar a ideia aí do Procurando Nemo, ele também usou uma outra experiência pessoal sua. Ele lembra que quando o filho dele era pequeno, ele super protegia o seu filho. Daí que surgiu a ideia, então, de fazer um pai super produtor. E aí, então, que surge a ideia do Marlin, que é esse pai super produtor, e do Nemo, que é o filho que está sendo super protegido pelo seu pai. E desde sempre, Andrew, o diretor, né, do Procurando Nemo, ele tinha certeza de que os seus protagonistas peixes tinham que ser um peixe de palhaço. Ele achava que isso casava perfeitamente para a sua história. Em 2004, a gente tem a próxima animação desse período, que é Os Incríveis. A ideia para a animação dos Incríveis surgiu durante o ano de 1993. A gente tem aqui um outro cara que vai chegar aqui do estúdio, que vai ser bem importante, que é o Brad Bird. E ele conta, né, que durante a produção dos Incríveis, ele estava com suas relações familiares bastante abalada. Ele lembra que ele conta isso porque desse período ele não estava com sua carreira de cineasta, né, alavancada, ele não tinha participado de grandes projetos, ele estava meio que recebendo
críticas de sua família. Ele já era aqui um homem de meia idade e o Brad ele tinha ponderado até que ponto sua carreira era importante para ele, essa carreira que não tinha se alavancado ainda. O Brad ele tinha feito um filme aí para o Warner, que é o Gigante de Ferro, e esse filme tinha fracassado. E aí então quando ele decide então procurar o John Lester, que era um amigo dele já de longa data, e apresentou aí a ideia de fazer uma história para a Pixar centrada em uma família de super-heróis. E aí então quando o Brad Bird ele apresenta para o John Lester a ideia para os personagens principais. A gente tem aí a mãe e o pai, que é a Helena e o Beto Pera, sofrendo aí pela crise de meia-idade, uma adolescente tímida, que é a Violet, e um menino de 10 anos, bem arrogante, que é o Flecha. E claro que toda a família não poderia faltar um bebê, que é o Zezé. O interessante notar é que o Síndrome, que é um dos vilões mais icônicos da Pixar, não seria o vilão principal da história. Ele seria considerado um personagem secundário e ele morreria em uma explosão logo no início do filme. Porém, os roteiristas gostaram tanto do Síndrome que decidiram colocar ele como vilão principal e descartaram o outro vilão principal da animação, que ia se chamar Shrek. Os Incríveis seria então o último filme distribuído aí pela Disney, feito dessa parceria entre Disney e Pixar, que ficou um pouco estremecida no ano de 2005. Por questões financeiras, por questão de distribuição, a Pixar queria um pouco mais, né, de valor, de distribuição dos seus filmes. A Disney estava um pouco relutante. Porém, no ano de 2006, o Rato decide comprar o estúdio da Pixar e troca por ações da empresa, né? A transação seria feita da seguinte maneira, né? O Steve Jobs, que era o dono da Pixar nesse período, ele iria ganhar ações da Disney e a Pixar, então, agora iria fazer parte da Disney. E aí, então, quando a gente chega no nosso próximo filme aqui do período, que é o Carros, que foi lançado em 2006 e seria então o primeiro filme da Pixar agora como Disney, como uma empresa Disney. A ideia para a animação de Carros surgiu de uma ideia bastante improvável. A inspiração foi do conto lá de fadas, que é o Patinho Feio, onde de início a gente teria aqui a história focada em um carro elétrico que viveria em um mundo onde a única forma de combustível seria a gasolina. Então ele seria considerado o patinho feio no meio desses carros feitos de gasolina. A ideia de contar uma história focada em carros surgiu também aqui de uma história pessoal, agora do John Lester, que fez uma viagem pelos Estados Unidos com sua família, atravessando lá a famosa Rota 66. John Lester gostou tanto dessa viagem com sua esposa e com seus 5 filhos, que ao pensar em contar uma história centrada em carro, ele até contratou um historiador especialista na Rota 66. Inclusive, esse seria até o título provisório da animação, Rota 66. O número do carro do Raymond McQueen seria outro, seria o número 57, que seria o ano de nascimento do John Lester, 1957. Porém, logo depois esse número foi trocado para 95, em homenagem ao ano de criação do primeiro filme da Pixar, que é o Toy Story, que nasceu em 1995. Ratatouille é o próximo filme aqui dessa fase, lançado em 2007, e tinha aqui a direção de um diretor que estava bastante em alta naquele período, que é o John Picada, que é porque ele tinha ganhado o Oscar de melhor curta animado no ano anterior, e isso acabou chamando a atenção da Pixar. E aí a Pixar então acabou dando a direção do Ratatouille para o John Picada. Porém, no desenvolver logo do início da produção do filme, a Pixar percebeu que as ideias criativas que o John Picada estava dando para Ratatouille não estavam agradando o estúdio. E então é quando a Pixar decide então trocar a direção do Ratatouille, e aí ela chama de volta o Brad Bird, o diretor dos Incríveis, para agora dirigir a animação Ratatouille. Bird disse que ficou bastante atraído pela história do Ratatouille, né, que seria centrada em um rato, e isso foi um dos pontos principais que fez com que ele aceitasse o convite da Pixar. Ele considerava o conceito do Ratatouille bastante diferente, e ele já foi chegando e fazendo umas mudanças bastante interessantes para a animação. O Bird resolveu matar aqui o Gaston, que é o pai do Linguini, e deu um papel muito maior para a Colette. E ele também começou a dar uma aparência diferente para os ratos e ficou desse jeito que a gente conhece na animação. O grande desafio de Bird seria então o empratamento, né, das comidas que aparecem no Ratatouille. A história se passaria na França, e a gente sabe que a culinária francesa era prima pelo primor dos seus pratos, os empratamentos, né? Para isso, o Bird ele acabou contratando aí vários especialistas em pratos, tanto dos Estados Unidos como franceses. O Wall-E, a animação de 2008, é a próxima animação desse período, e a ideia para a animação do Wall-E nasceu em 1994 em um jantar onde estavam presentes o John Lester, o Peter Docter, outras pessoas, e dentre essas pessoas estava o
diretor do Wall-E, que é o Andrew Stanton. Eu fico imaginando como foi esse jantar, gente, porque nesse jantar aqui em 1994 surgiu a ideia para várias animações de sucesso de hoje da Pixar. Só para vocês terem uma ideia, nesse jantar surgiu a ideia para se fazer o Monstro S.A., Procurando Nemo, Vida de Inseto e o Wall-E. A gente sabe que a Pixar, ela faz perguntas, né? E se? E se aquela coisa? E se os brinquedos ganhassem vida? E se os monstros existissem? E a pergunta de Wall-E que surgiu nesse almoço foi: e se a humanidade tivesse que deixar a Terra e alguém esquecesse de desligar o último robô? Uma pergunta bastante criativa essa. Eu sempre que vou dar aula, né, para os meus alunos, que eu vou falar de aula, vou falar sobre Revolução Industrial, eu lembro do Wall-E, né? O Wall-E, ele mostra que o que pode acontecer se o homem viver dependente da tecnologia, né? E aí eu puxo esse gancho que tem muito a ver lá com a Revolução Industrial. Porque vale lembrar que a gente vive numa eterna Revolução Industrial. Mas voltando aqui para a animação Wall-E, o personagem principal desde sempre seria um robô solitário que viveria em um planeta deserto. Isso sempre esteve definido. A ideia de tornar o Wall-E um coletor de lixo surgiu da ideia do diretor, que tinha certeza absoluta que isso ia deixar o personagem muito mais simpático. Até porque o grande desafio aqui do diretor seria deixar o Wall-E muito carismático, muito simpático, porque ele não fala. Ele gostou tanto da ideia do Wall-E ser um catador de lixo que, de início, o título do filme não seria o Wall-E, seria O Planeta Lixo. Para terminar aqui essa segunda parte da história da Pixar, vamos falar agora de Up, Altas Aventuras. Filme que estreou em 2009 e que é um dos meus filmes favoritos da Pixar. Desde sempre o diretor teve a ideia de contar a história de uma casa voadora, de algo voador. A ideia seria que a pessoa que estaria nessa casa voadora estaria tentando escapar da vida quando ela estivesse tediosa. E é mais ou menos isso que a gente vê o Cal fazendo. O diretor então chegou à ideia de fazer com o personagem principal um idoso, né, um senhor bem mal-humorado, e ele decidiu dar o protagonismo para esse senhor porque ele também acreditaria que as crianças teriam afeição por esse senhor, porque iriam lembrar dos seus avós. Na versão inicial aqui de Up, a história seria totalmente diferente. A gente teria aqui uma cidade flutuante, né? Eu não achei se seria uma cidade flutuante por balões também, mas eu acredito que não, porque essa cidade flutuante seria de um planeta alienígena, e as criaturas que viveriam nesse planeta seriam algo semelhante a grandes bonecos. A gente teria aqui a história, dois irmãos competindo para ver quem é que iria herdar o trono, o reino do seu pai. E no meio dessa competição, eles acabariam então caindo aqui na Terra, e eles seriam achados por uma ave gigante, que eu acredito que seria aí o que seria o Kevin. Então a gente vê que a história do Up seria bastante diferente. Eu tinha curiosidade de um dia ver como é que seria essa história, né? Quem sabe a gente pode ver essa história de uma outra maneira. Pois bem, como eu disse, a gente vai até aqui, nessa segunda parte aqui da história da Pixar, a gente conhecendo um pouco sobre as curiosidades das animações da Pixar. A gente vai até aqui, e em um outro momento eu vou fazer a parte 3. Conta pra mim aqui embaixo, né, se você gostou de saber alguma dessas curiosidades, de alguns filmes aqui que eu falei da Pixar, né? Conta pra mim aqui embaixo qual dessas curiosidades você mais gostou, e conta pra mim também se você sabe alguma outra curiosidade desse mesmo período aqui que a gente tá falando sobre a história da Pixar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo do seu Mundo Camundongo. Tchau!